É isso? Foi. Estamos aqui de novo reunidos para falar sobre Star Wars, as histórias dos Jedi, que é uma coletânea, sabe, com 6 curtas que a Disney Plus lançou junto com a Lucasfilm. É uma animação, são 6 curtas animados que falam especialmente sobre dois personagenzinhos, sabe? A gente tem 6 episódios, como eu disse, e a gente tem o primeiro episódio, o quinto e o sexto, focados na Ahsoka, e o segundo, terceiro e quarto, focados no Conde Dukan, ou Conde Duco, como você queira falar. E bom, eles são histórias que se passam em períodos um pouco distintos de toda a cronologia Star Wars, mas que valem super a pena. Vamos lá. Você que tava com saudade, vou te dar aqui alguns motivos pra você assistir, tá? Você que gostou de Clone Wars, mas tava com saudade, sabe? Afinal, terminou faz um tempo, né? Aqui a gente tem os mesmos traços de Clone Wars, só que com um pouquinho de diferença, sabe? Esses traços têm mais detalhes, são mais bem finalizados, sabe? A galera trabalhou melhor neles, sabe? Tem uma aura que lembra muitas coisas do Kurosawa, sabe? Coisas que lembram os samurais antigos e como a gente sabe se a essência de Star Wars era isso que o George Lucas queria, sabe? Tudo que lembrasse aquelas coisas relacionadas aos samurais, aos filmes do Akira Kurosawa realmente, e a gente tem essa aura aqui. É, então você que curtiu toda a estética, toda a animação de Clone Wars, ela tá aqui de novo com um upgrade, sabe? E é bem interessante. Outro ponto é a você que não conhece tal o cânone, o que tem por trás de certos pontos da história Star Wars, pode se perder um pouco aqui, mas dá para você assistir. Porém, eu te digo que você que acompanhou tudo de Star Wars e sabe tudo o que aconteceu nas animações, nos filmes, é um prato cheio para você, porque a gente tem diferentes pontos aqui, sabe? São 6 histórias que não é meio que dito que é uma antologia, mas existe uma ligação, sabe, entre os episódios. Até os episódios que não são, sabe, o da Ahsoka tem ligações com o do Conde Dooku, só que são ligações um pouco menores, mas existem as ligações, então é uma antologia? É uma antologia, só que ao mesmo tempo também não é, sabe? Tá tudo no mesmo universo, então dá pra dizer que é uma antologia sem ser uma antologia de fato. É, mas como eu ia dizendo, você que conhece o universo Star Wars vai ver vários pontos, sabe? Tem uma história que se passa antes da Ameaça Fantasma, por exemplo, sabe? Que é a primeira história. Outra história se passa um pouco depois que os clones acabam sendo ativados na Ordem 66. Tem uma história que se passa após a morte do... Caramba, qual é o nome do personagem dele? Ah, do Qui-Gon Jinn, sabe? Lá em Ameaça Fantasma. E assim vai, sabe? São vários pontos distintos da história. E outro ponto interessante. Você que gosta de Star Wars no cerne, sabe? O lance político, você vai se agradar muito aqui, sabe? A gente tem um caminho, dois caminhos a partir de um pensamento só e único. A gente vê que o Conde Dooku e a Ahsoka, eles compartilham do mesmo pensamento, sabe? De ver que o Senado tá com coisas erradas, que o Conselho Jedi tá trazendo coisas erradas, só que a gente consegue analisar os dois pontos. É muito interessante essa intercalada, sabe? Do primeiro episódio você dá a Soca e aí vem os episódios do Conde do Khan e depois vai dar a Soca de novo, porque a gente consegue ver a diferença, sabe? Os pensamentos desses dois personagens são muito parecidos, até os pensamentos um pouco lá do Qui-Gon Jinn e do Anakin são pincelados aqui, mas não estão em tanto destaque, também são parecidos, mas aí a gente consegue ver que, apesar do Khan e da Sokka terem pensamentos positivos, algo na história de vida deles fez com que eles fossem para lados diferentes, o do Khan para o lado negro e a Sokka esse lado mais cinzento da força, posteriormente um lado rebelde, sabe? E aqui a gente consegue ver onde foi essa cisão, o que fez eles saírem da ordem e eles ingressarem nos seus caminhos. É um ponto muito interessante, sabe? Porque a gente consegue de fato ver o ponto fora da curva que fez eles mudarem e cada um tomar suas decisões. E é uma coisa que nas obras estava um pouco em aberto, sabe? Se você fosse estudar mais a fundo, você conseguiria encontrar, mas aqui a gente tem uma resposta de fato. E a gente consegue ver qual é a influência de cada personagem para ele, sabe? Por exemplo, o Mace Windu e o próprio Qui-Gon Jinn, as influências que eles tiveram, assim como o Palpatine, pro Dukan e pro lado negro, sabe? E a Ahsoka, as influências que o Anakin, que o Obi-Wan tiveram, sabe? Que fizeram ela ir para um lado mais cinzento e posteriormente rebelde da força. E a gente consegue ver que, tipo,
eles têm pensamentos que no futuro foram provados certos, sabe? Afinal, o Conselho Jedi caiu e foi visto que já tinha coisas ruins acontecendo no Senado, e nos episódios do Conde Dooku a gente vê que os Jedi às vezes fecham os olhos para o que está acontecendo, só que a gente consegue ver que um achou que um ponto era melhor e outro achou que outro ponto era melhor. A mesma coisa que aconteceu com o Anakin, sabe? Ele achou que se unir o lado negro era o ponto em si, sabe? E é uma coisa dura, sabe? A gente vê que o Conde Dooku, ele tinha pontos certos e tinha uma linha de pensamento de raciocínio muito correto, mas aí a partir do momento que o Qui-Gon Jinn morre, ele começa a tomar ações que levam ele a cair pro lado negro e a gente pensa, caramba, talvez se o Qui-Gon tivesse aí, o Dooku não teria ido para esse lado, e posteriormente o Anakin também não teria ido para esse lado, e aí toda a Ordem 66 poderia ter sido diferente, todo o universo Star Wars poderia ser diferente, mas aí é um what if, hein? Mas é um ponto legal, sabe, da gente olhar e não é um roteiro bobinho, não são só histórias soltas para contar um pouco sobre os personagens, conta muito sobre os personagens e conta muito, entra muito nesse universo Star Wars, agrega pra caramba. Para as histórias dos Jedi, eu já dou uma nota 4 de 5. É muito bom. 6 episódios que se passam rapidinho, o maior eu acho que tem uns 20 minutos, então você consegue consumir isso muito rápido, mas fica refletindo, então talvez não consuma tão rápido assim, porque você vai pensar sobre esses episódios e eu acho que isso é Star Wars no cerne, sabe? Infelizmente, eu acho que não vai ser tão visto assim, sabe? Como Star Wars Visions não foi, como Andor, apesar de estar maravilhoso e contando vários pontos políticos e sendo Star Wars, em Star Wars, ele tá... Andor, apesar de... Eu vou um vídeo mais à frente sobre Andor, mas Andor, apesar de não ter sabre de luz e uso de força, tá muito mais Star Wars do que o próprio Obi-Wan foi, sabe? E cara, infelizmente eu acho que isso não vai ser muito falado, mas se você tá vendo esse vídeo e ainda não assistiu História dos Jedi, por favor, assista, sabe? É a prova que o Dave Filoni deveria em si, rapidamente, assumir o comando, sabe, dos filmes de Star Wars, sabe? Porque ele sabe o que tá fazendo, e sabe o que tá fazendo com os personagens que ele cria, como foi a Ahsoka, e com outros personagens, sabe? Como agora o Conde Dooku. A gente já viu o trabalho dele aí, sabe? Em Clone Wars e afins, e acho que ele deveria assumir toda todo o universo Star Wars, sabe? Bom, é isso. Se você já assistiu Star Wars, as histórias dos Jedi, comenta aqui e é isso. A gente se vê na próxima. Lembra que eu te amo e até mais.